voltei a andar praticamente nas suas mãos, né? Onde eu dou testemunho, que eu falo que eu voltei a andar, que eu tive essa oportunidade de ficar um período sem andar e depois voltar a andar, isso mudou minha história de vida. Porque o que acontece muito é isso, a gente se empolga, entra num ritmo de moda, que é ótimo fazer atividade física, mas às vezes você pode machucar e lesionar. O que seria o caminho? Ou uma avaliação é o caminho? Todos os dias você toma banho, escova dente, penteia cabelo, não é assim? Então exercício é uma higiene para o corpo. Então quantas vezes você teria que fazer exercício por dia? A vida precisa de movimento, senão a gente realmente para. A gente tem costume de tratar só quando aparece um sintoma ou quando o sintoma já não está sendo mais suportável. Porque quantas vezes você sente uma dor lombar, por exemplo, é um pouquinho só e vai ficando e vai ficando. A hora que está insuportável, você procura tratamento. Sabia que às vezes não é contração muscular que tem que se trabalhar? É só relaxamento. Mesmo? Uhum. Então, só uma dica. Então, nem tudo é contração. O corpo precisa de exercícios de trabalho de força, mas precisa de exercícios de alongamento e de mobilidade. Tem muitas coisas, você precisa muito mais de relaxamento do que de força. Olha aí, ó. É uma dica. Fala, gente bonita! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para um bate-papo muito bacana, muito especial. Eu convidei para esse bate-papo a doutora Ana Paula Maia Lima. Falei certinho, doutora? Certíssimo. Ana Paula Maia Lima. Ana Paula é da onde? Então, eu sou daqui de Campo Belo mesmo. Campo Belo? É. Daqui, dessa terra maravilhosa, que eu amo tanto. Hoje eu estou em Belo Horizonte, mas eu sou daqui. Ana Paula, a gente conversou, mas acho que é muito importante para a gente iniciar esse bate-papo. Uma fisioterapeuta muito conhecida aqui em Campo Belo, região, está em Belo Horizonte também. Tantos alunos já passaram pela sua mão, quantos pacientes já passaram pela sua mão, foram tratados, reabilitados, né? Direcionados. Mas como que a fisioterapia entra na vida da doutora Ana Paula Maia Lima? Como que surge a vontade de ir para a fisioterapia? Muito interessante essa sua pergunta, porque se eu for definir como que a fisioterapia entrou na minha vida, eu diria que eu sou fisioterapeuta porque Deus quis. Eu lutei muito por outras áreas e não conseguia sair desse destino. Eu queria odonto, olha. Então testei 2 anos e não passava. E quando eu fui fazer a prova da fisioterapia, porque eu já estava assim, já decepcionada, não passava no odonto. E aí fiz a prova da fisioterapia e passei. Eu falei, nossa, então que legal, né? E as pessoas falavam assim, você vai gostar da fisioterapia porque a área esportiva, até então conhecia somente a área esportiva. E eu gostava sempre de esporte, sempre pratiquei muito, fui atleta. Eu falei, legal, só que foi numa época muito complicada da minha vida, justamente uma fase financeira terrível da minha família. E aí eu falei, como eu vou fazer essa fisioterapia se não há condições financeiras? Porque a escola era particular em Lavras. E Deus foi mostrando caminhos e a gente foi passando por situações e eu consegui formar porque Deus quis. Então, acho que Ele que me deu esse dom e essa missão para me seguir. É por isso que eu sigo. Que bacana. Você se formou aonde? Em Lavras inicialmente? Porque você tem especializações, mas a sua formação base inicial foi Lavras? Sim. Então, a graduação em Lavras, em 98, e depois as outras pós-graduações no estado de São Paulo, né? Então, Batatais, que meu pai que me levava num período difícil também. Depois, São Paulo capital, na Universidade Federal de São Paulo. E depois uma escola brasileira também lá em São Paulo, que fiz a outra especialização. Então, são várias especializações em joelho, ortopedia e ênfase em joelho, e saúde pélvica, que é uma outra especialidade, além do mestrado, né? Em evidência em saúde baseada em evidência pela Universidade Federal de São Paulo. Nossa, que bacana. Olha, quando eu conheci você, né? Para quem não sabe aí, quando eu conheci você trabalhava na clínica ali do lado da Nova Matriz, que era com a... Doutora Maria Cristina, a Titita. A Titita. A nossa pioneira. Isso. Né? Graças a ela que eu entrei, né? Ela abriu as portas da clínica dela e eu tive a oportunidade lá de você era funcionária, eu trabalhava. era uma prestadora de serviço para ela. Lá. Eu comecei lá trabalhando em parceria antes de você ir para sua clínica, que foi atrás do Banco do Brasil. Eu comecei lá com a doutora Maria Cristina, então eu formei em 98 e em 99, janeiro de 99, ela ia sair de férias. E ela me convidou se eu poderia substituí-la esses 15 dias.
Nesses 15 dias eu substituí e acabou que surgiu a oportunidade de eu ficar no outro período da tarde, que ela não atendia. Eu comecei a atender, aí depois precisou de profissional na prefeitura, ela me convidou e eu fui. Então, graças a ela me abriu muitas portas aqui para que eu pudesse mostrar meu trabalho. Então, comecei assim. Boa. E depois eu fui dar aula, depois eu fui para o meu consultório, e virou minha clínica. E foi assim, uma história grande aí. Que coisa boa. Então, assim, ó, quando eu conheci você, foi lá, eu sofri o acidente, acho que alguns já conhecem. Fui pro João 23, fiquei lá, tive que fazer cirurgia, né, fratura de acetábulo, fiquei um tempo sem andar, atrofiamento muscular, etc. E um dos motivos de trazer você aqui, além da questão da sua competência, de agregar muito para as pessoas que vão ouvir, muita gente que você deu aula, com certeza hoje vai assistir e vai ficar muito feliz, muitos pacientes. Acabei de falar de um aluno seu que ontem conversei e ficou muito feliz de saber que você ia estar aqui. Mas assim, eu voltei a andar praticamente nas suas mãos, né? Então assim, admiro muito sua vida, tanto eu, minha mãe, meu pai que já é falecido, né? Falo sempre a minha esposa, da sua pessoa, onde eu dou testemunho, que eu falo que eu voltei a andar, que eu tive essa oportunidade de ficar um período sem andar e depois voltar a andar. Isso mudou minha história de vida. Você trabalhava com a Titita, certo? Sim, sim. Mas você trabalhou aqui em Campo Belo e outros lugares também. Conta um pouquinho, parece que trabalhou prefeitura, você deu aula, não sei se você já falou, mas vamos falar onde você já deu aula aí pra gente. Sim, vamos lá. Então, nessa época que eu comecei lá com a doutora Maria Cristina, eu também trabalhava na prefeitura. E logo em seguida disso, eu falo assim, né, nesse meio, eu já comecei a dar aula na Unifenas, que até hoje, então eu tenho muitos desses meus amigos, que eu falo que são meus amigos, são meus colegas, mas são meus amigos. Então eu dava aula na Unifenas, trabalhava na prefeitura e atendia com a doutora Maria Cristina lá. Depois, nesse período, aí eu já passei para minha clínica, então ficava minha clínica, prefeitura e dando aula na Unifenas. Logo depois também vieram aulas em Três Corações, depois aulas em Formiga, então sempre circulando nessa região. Sabe? Que bacana. Aí você foi laçada pelo coração e levada para Belo Horizonte, né? Fala o nome dessas duas pessoas muito preciosas, o seu esposo e a sua menina? Meu esposo, o Hugo, e a minha filha, Beatriz. Então, assim, Hugo, família... você tirou essa profissional de Campo Belo, mas presenteou lá a Belo Horizonte, né? Assim, foi uma época de decisão, né? E a família da gente em primeiro lugar. Então, pelo amor da minha família, do meu marido, né? Do meu esposo e da minha filha, eu fui embora. É claro que o coração ficou apertado, deixando todo mundo aqui. Mas eu saberia que os meninos, que foram meus alunos, ia seguir muito bem, como até hoje eles seguem muito bem aí. Eu fico feliz de ter sido uma semente, um exemplo para eles. E deixa eu te falar, além da Ana Paula, fisioterapeuta, você também é osteopata, falei certo? Sim, falou. A osteopatia, ela é o quê? É uma especialização? Isso, vou te explicar. A osteopatia, no Brasil, ela é uma especialização do fisioterapeuta. Na Europa e nos outros países, ela é uma profissão. Então, como fisioterapeuta, existe o osteopata. Aqui no Brasil foi vinculado isso. Então, para você ser osteopata, você tem que ser fisioterapeuta. Então, é uma especialidade dentro da fisioterapia, que são mais 4 anos e meio de formação. Então, é uma outra formação dentro. Eu tenho essa formação, que hoje eu trabalho amplamente com isso em Belo Horizonte. Eu comecei aqui. Antes de sair, eu já comecei a osteopatia, mas concluí lá. E hoje eu trabalho exclusivamente com osteopatia. Hoje, numa avaliação, o que é mais importante da osteopatia? O que seria assim, o ideal numa avaliação para mim entender? A questão de recuperação, é questão muscular, o que seria para mim, é muito legal. Leigo, tentar compreender? Para os leigos entenderem a diferença da fisioterapia com a osteopatia. Então, a fisioterapia, ela trabalha muito ainda em cima do sintoma. Então, se você sente uma dor no quadril, o trabalho vai ser em cima da dor no quadril. O osteopata, ele vai avaliar quais as disfunções que estão levando àquela dor no quadril. Então, nós vamos integrar o corpo como um todo, né, e olhar você como um todo, como mente, como o que você faz no dia a dia, a alimentação que você tem. Então, integrar todas as funções do seu corpo. Então, é músculo esquelético aliado a vísceras, avaliado a crânio. Então, é bastante interessante. E a sua especialização na questão pélvica? Qual que é o termo mesmo que a gente fala? Não é na fisioterapia, chama especialista em fisioterapia pélvica.
tá? Na osteopatia, a gente trabalha também a parte pélvica, só que não tem essa especialidade dentro da osteopatia. Como a gente trabalha o todo na osteopatia, a pelve é mais um ponto no meio do corpo como um todo. Se você chegar para mim com uma disfunção, por exemplo, urinária, tá? E aí eu vou avaliar o que está acontecendo no seu corpo que está levando você até aquela disfunção. E aí a gente vai trabalhar as disfunções para poder ter a remissão desse sintoma que você me apresentou. Mas ele não é só preventivo. Um exemplo que envolve questões urinárias, questões, mais o quê? Áreas sexuais, alguma coisa, por causa da região? Não, essa área é uma área que a gente fala pélvica, mas todas as questões relacionadas à pelve. Então, no homem, né, as questões sexuais do homem todas, as questões relacionadas à parte urinária, as mulheres aí, de novo, também urinária, ginecológica, urológica, proctológica no homem e na mulher, as funções fecais. Então, isso tudo está envolvido. As mulheres, né, no período menopausa, no climatério, endometriose. Então, assim, até fertilidade, a osteopatia tem como abordar, porque muitas disfunções por circulatórias, o corpo consegue se reorganizar com a osteopatia. E deixa eu te falar, você também tem a questão do joelho, né? Que é uma especialidade. É muita especialidade, hein? Como é que faz, hein? Explica para nós essa questão do joelho, que eu quero engatar algo que está no auge no momento aí, para ver que feedback que você dá. Então, pensando no joelho, ele é uma estrutura no meio do corpo como um todo. E assim como qualquer parte do nosso corpo, a gente precisa que ela esteja bem equilibrada para que a gente possa executar as nossas funções. Então, assim, na osteopatia, se você tem uma queixa no joelho, então eu vou avaliar se isso pode estar vindo do pé, se isso pode estar vindo do quadril, que a gente tem correlações em relação a isso. E fora isso, você precisa dar estabilidade, força, treinamento de força, que a gente precisa continuar. Porque todo mundo, às vezes, quer entrar numa atividade física, mas não prepara para tal. Esse é o grande problema. Porque, até a pergunta que eu queria fazer para você. Hoje em dia, um exemplo, uma prática esportiva que está no auge aí, que eu queria me tirar essa dúvida com você. Porque uma pessoa conhecida, ela falou assim para mim, o beach tênis, entre aspas, não leve a mal, não quer dizer que você pense, ela falou assim, o beach tênis é a alegria do fisioterapeuta, porque é certeza de que vai precisar de fisioterapia. Eu queria dizer, assim, tá em áudio o beach tênis, né, assim, questões de arte, as redes sociais, né, eu digo assim, é o esporte do momento, tá, assim, para descontração, muitas quadras surgindo, etc, muitas pessoas querendo estar bem, etc. Mas essa pessoa um dia brincando, conversando comigo, nem sei se isso é verdade, ela virou e falou assim, essa é a alegria dos fisioterapeutas. Não que o fisioterapeuta vai se alegrar, mas ele quis dizer assim, dá uma demanda boa pro fisioterapeuta. Por quê? Você vê às vezes pessoas que às vezes podem estar um pouquinho acima do peso, então às vezes não se preocupa em fazer o movimento correto. O que você tende a falar assim, é uma preocupação hoje, as pessoas deveriam, não digo fazer uma avaliação, mas olhar com mais atenção, o que seria o caminho, ou uma avaliação é o caminho? Eu acho que é isso que eu acabei de falar. Todo mundo que queira fazer um esporte, hoje a moda é o beach tênis, mas cada época vai ser uma moda de uma atividade física, né? Então, assim, a gente tem que pensar no corpo como um todo. Todos deveriam passar por uma avaliação, passar por um profissional para que ele possa orientar e se preparar para executar aquela atividade. Porque o que acontece muito é isso, a gente se empolga, entra num ritmo de moda, que é ótimo fazer atividade física, mas às vezes você pode machucar e lesionar. Então, assim, cuidar antes, dar um passo atrás para poder executar é importante. Então, para tudo, não é só para o beach tênis, para tudo. Geral, né? Geral. A gente tem costume de tratar só quando aparece um sintoma ou quando o sintoma já não está sendo mais suportado. Porque quantas vezes você sente uma dor lombar, por exemplo, é um pouquinho só e vai ficando, e vai ficando. A hora que está insuportável, você procura tratamento. Então, talvez lá na frente, no insuportável, você tenha perdido essa janela de um cuidado mais tranquilo e evitado várias lesões. Então, essa é a importância de toda vez que a gente for fazer uma atividade, que realmente a gente esteja preparado. E o ideal é que a gente tenha estrutura física, né? Eu falo de estrutura muscular, que todo mundo pensa em musculação só. Mas cadê a parte de mobilidade, de alongamento? Porque para você executar um movimento, você precisa de força e agilidade, mobilidade. Porque se você só tem força e você não tem agilidade, não tem mobilidade, a estrutura também não executa na melhor função. Então, isso é importante, por isso que é preciso passar num profissional.
Ah, não vou fazer determinada atividade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Pilates. Eu fui fazer Pilates, pioraram as minhas dores. Quem já não escutou isso? Você já deve ter escutado isso. Por que piorou? Porque tem algo antes do Pilates a ser feito, que precisa ser avaliado para poder ser reintegrado no corpo para depois você ir fazer sua atividade. Então, às vezes, uma aderência, a gente estava até conversando sobre isso, uma aderência pode ser um fator limitador de um movimento, ou depois de desencadear uma dor. Então, precisa ser olhado isso. Então, tem muitas, eu falo assim, variantes que precisam ser analisadas quando você sente uma dor executando uma atividade, antes dela. Eu estava dizendo ali, hoje, lógico, as academias também, acredito que esparramou no Brasil, a gente teve o nutricionista Lucas Carvalho, teve que bater um papo conosco, de Boa Esperança, né? Então, assim, hoje, lógico que todo mundo está buscando um aperfeiçoamento do físico, né? Acho que todo mundo está lutando para envelhecer bem. E eu vejo, assim, que, por um lado, muito positivo, muitas academias abertas, etc., né? Mas eu vejo também, igual eu estava falando para você, poxa, alguns exercícios, não sei se por causa da minha cirurgia, você falou que talvez pode ser até a questão de alongamento. Às vezes a cirurgia é uma desculpa que eu uso para não investigar por que aquele exercício eu não faço, por que a minha perna não volta tanto para trás, né? Então, às vezes eu uso muita questão assim, porque eu tenho a cirurgia de Paratina e aí quem está ali na academia me auxiliando, né? O personal que está ali orientando, ele, acho que até de maneira correta, ele diz, eu não vou forçar, a pessoa falou que tem uma cirurgia que não pode. É porque ele não conhece. Às vezes ele não conhece. Então, assim, qual que é a importância, como a gente vê hoje também uma febre, assim, de academias abertas, todo mundo querendo cuidar do físico, seria ideal também a pessoa ela ter esse cuidado com um profissional, com um personal estruturado no conhecimento, formado, porque essas questões elas vão estar diretamente ligadas. Sim. Se eu tenho uma pessoa que ela não está preparada para identificar, e eu acredito que ele deva receber uma bagagem para identificar algumas questões, pode piorar. Um exemplo, esse aqui é alongamento, isso aqui você precisa. Hoje teria como? Você acha, na sua opinião? Sim, sim. Isso é importante, isso é uma parte até interessante que você está falando, porque é uma área que a gente tem tentado trazer os profissionais para um trabalho multidisciplinar, para todo mundo que trabalha falar a mesma língua, sabe? Ajudar o interessado, falar assim, o indivíduo que procura. Porque se ele não estiver bem preparado, com certeza não adianta um executar e o outro não dar continuidade. Então, isso é até parte de um planejamento meu, que aí daí a pouco eu conto para vocês que vai surgir uma coisa aí à frente, que é justamente integrar esses profissionais para que o beneficiado, que seja o paciente, tenha um melhor atendimento. Porque se a gente não tiver profissionais de qualidade envolvido, é claro que isso pode incorrer em problemas futuros. Você indicaria com certeza, então, para os seus pacientes, sai daqui, a pessoa vai fazer uma atividade física, vai seguir em frente. Sim. Um local que você tenha um profissional que eu conheça, que eu sei que trabalhe na mesma linha que eu trabalho. Isso é o interessante. O Marquina tem que trazer uma palestra para os personal em Campo Belo, região. Quem sabe, hein, doutora? Pois é. Quem sabe? Quem sabe? A gente falar a mesma língua, mostrar os porquês. Você tem algo do tipo? Então, eu tenho um curso, né, em Belo Horizonte, que a gente fala muito de trabalho facial, de trabalho de mobilidade para disfunções do abdômen e da pelve, que é o que eu dou esse curso há um bom tempo. Ele não serve só para fisioterapeutas e nem só para pelve, não. A gente fala muito dessa integração do corpo. Mas fazer alguma coisa que a gente reúna esse pessoal, e eu já dei aula para o pessoal da educação física, né? Tá até esquecendo disso aqui. Trabalhei no SEMES na época, que era o Unipac. Eu dei aula de anatomia e cinesiologia biomecânica para educação física. Tinha até esquecido disso, a gente estava falando disso. Mas juntar todos para mostrar quais as dificuldades que eles encontram no dia a dia, no trabalho de academia, como que a gente pode ajudar a melhorar o olhar deles e como eles podem direcionar isso para o fisioterapeuta, que a gente tem muito colega, né, de qualidade aqui em Campo Belo, que melhoraria muito a qualidade do serviço. Quem sabe, podemos fazer. É uma boa. E a gente estava conversando lá fora, você tem um dedinho num setor bacana aqui, parece que a gente estava conversando ali. A gente nem sei se pode falar, mas acho que pode, que é do núcleo da mulher lá, o núcleo, o que eu trabalhei lá, a gente estava falando, foi justamente isso, que eu falo que é eu falo que é meu bebê, né? Porque eu trabalhei durante 13 anos na prefeitura. Em 2005, na época da doutora Janice, que era a secretária de saúde, eu levei uma proposta para ela. Até ela é uma profissional assim, muito ousada,
de uma mulher de uma visão bacana, e que eu fiz um projeto para poder atuar na fisioterapia pélvica. Pensa, em 2005, não se falava nisso ainda, e foi logo que eu estava especializando, para atuar dentro do Centro de Saúde da Mulher. E ela aceitou essa minha proposta. Então, eu implementei e criei o atendimento fisioterapêutico dentro do Centro de Saúde da Mulher, ali no Centro Viva Vida. Eu nem sei como chama hoje, mas era a Rede Viva Vida. E aí, trabalhei lá por esse tempo todo e saí em 2013, né? Criei demanda, fizemos uma demanda grande nos PSFs, criamos serviço. Em 2013 eu tive que ir embora, não tinha ninguém para assumir esse serviço, porque não tinha ninguém de especialista. Mas agora há pouco, eu sei que a Aline assumiu, a Aline Moreira, que também foi minha aluna e é uma excelente profissional. Hoje ela tem doutorado, muito capacitada para estar assumindo aí, e que ela seguiu. E eu fiquei muito feliz o dia que eu vi que teve o concurso da prefeitura aqui, falando sobre a vaga para o fisioterapeuta especialista nessa área. Eu falei, poxa, que maravilha, nenhum lugar tem isso, aqui tem. Por quê? Porque foi uma sementinha plantada lá atrás. Então eu falo que lá eu tenho orgulho disso, porque assim, é sinal que aquilo que a gente criou, que a gente contribuiu, seguiu. E agora eu tenho certeza que com a Aline está seguindo de forma brilhante, e a população só tem a ganhar, né? Ah, que bacana. Você como fisioterapeuta, você acredita que uma das suas missões, por receber muitas pessoas, às vezes, talvez incapacitada de um movimento ou com uma lesão definitiva, né? Como você estava falando ali fora, já pegou muitas pessoas que às vezes foi soltar um rojão, o rojão, sei lá, decepou aí 2 dedos, etc., ou a metade de um dedo, etc. Você sempre trabalhou, talvez, podemos dizer assim, a autoaceitação da realidade, aperfeiçoar a realidade que você tem. Um exemplo físico, uma pessoa que tem uma dificuldade no movimento, ela tem uma dificuldade física. Você entende também que uma das suas missões é aquela, o seguinte, olha, esse é o seu problema, mas ele não te define. Você pode aprender a caminhar com ele e ele não ser uma muleta de desculpa, porque você contou ali fora um exemplo, mais ou menos acho que foi isso. Um exemplo, você falou que quando você atendia aqui em Campo Belo, né? A pessoa foi soltar um rojão, arrebentou um dedo, tá com um dedo lá com maior dificuldade, que você tinha um trabalho, falou assim, ó, esses 3 aqui, um exemplo, tão bons. Vamos amarrar eles aqui, mais ou menos isso, vamos prender eles aqui, e esse que você está com dificuldade, vamos aprender a trabalhar ele. Porque a tendência é você pegar a dificuldade, usar como uma muleta de desculpa, né? E não trabalhar aquilo. Igual eu estava falando para você, às vezes na academia, fazer um exercício lá que eu nem sei o nome dele lá, que eu sou maravilhoso para exercício de perna, né? Mas tem que deitar e levantar, e o quadril não estava encaixando direito. Aí eu já virei pro personal, pro Marcos, disse, eu tenho cirurgia, eu tenho pratina, ou seja, eu tenho aqui uma dificuldade aqui, ela vai ser minha desculpa para eu não fazer esse exercício. Você compreende que uma das missões também que Deus deu para você é chegar assim, ó, você está chegando aqui na cadeira de roda, você está chegando aqui com muleta, você está chegando aqui sem esse movimento, mas eu quero que você encare esse negócio e a gente vai fazer a vida seguir. Com isso 100% ou não, porque eu vejo que tem pessoas assim que às vezes passam pelas mãos de vocês e de repente ela tem um exemplo, 25% do movimento, e eu vejo ela fazendo coisas que pessoas que têm 100% do movimento não fazem. Você entende que é uma missão levar as pessoas a compreenderem que a limitação física, né, se assim posso dizer, não define elas? Exatamente. Eu falo que isso é um combo que vem pra gente, né? E de ensinar a pessoa que aquilo ali não é o fim. Ela precisa adaptar aquilo que ela tem ou que sobrou, porque, né, na verdade, tem movimentos que às vezes você não vai adquirir mais. Mas adaptar o que ela tem para seguir, porque é a condição que ela está. Ela não precisa ficar assim. Não é? Então a gente vai trabalhar em cima daquilo. E você é um exemplo disso, que às vezes chega lá, quando você chegou com toda aquela expectativa, ou com falas, porque de médico e louco todo mundo tem um pouco, todo mundo falava uma coisa, você não vai andar, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. A gente sempre fala, não ouçam as pessoas, vamos trabalhar aqui e agora, porque a gente só vai ter resultado com o nosso trabalho. Então a gente é um pouco usar esse lado, fala espiritualidade com a pessoa, porque a pessoa chega realmente totalmente sem uma perspectiva. Sem crença, né, que pode, não, né? Numa crença que não pode. E a gente vai falar, não, a gente só não pode se a gente não tentar.
Então, você está assim, você não é assim, vamos trabalhar. E o que a gente conseguir é o nosso sucesso. E a gente vai trabalhar em cima disso. Você falou o negócio do dedo aí, eu estava te mostrando que na escola, quando eu dava aula, né, eu sempre tentava colocar os alunos no lugar daquele paciente. Então, por exemplo, te dei o exemplo do paciente que perdeu os dedos. Eu colocava os meus alunos sem, então, aqueles 3 dedos para fazer a pega, para ele entender o que o meu paciente, ou que o paciente dele no momento ia sentir, e como ele deveria reagir, entendeu? Então, eu lembro de técnicas lá de Três Corações, que eu dava uma disciplina bem disso, de fisioterapia preventiva, que a gente fazia isso. Uma aula passando sem enxergar, uma aula andando de muleta, durante os corredores, para a pessoa entender a limitação daquele que vai chegar para você, o que ele vai sentir. Então, foi isso que a gente quis te dizer. Tipo assim, tentar passar em você, sentir, ter empatia com o outro, que você vai cuidar. E deixa eu te falar, há muitas pessoas que iniciam, por exemplo, um tratamento de fisioterapia. Às vezes faz uma cirurgia, fica um tempo, ou N situações. E qual que é o risco que corre quando a pessoa ela não conclui? Porque eu vejo que muitas pessoas, quando ela está fazendo um exemplo, sessões, ela fez ali 12 sessões, ela fez 5, ela já está achando que está boa, ela para. Isso implica no quê? No resultado final, ou futuramente? Poderia, essa questão eu digo assim, que o brasileiro tem, de ser um pouquinho de tudo, é um pouco médico, jornalista, é um pouco tudo, técnico de futebol. Então, não, já não preciso ir mais não, porque eu já estou conseguindo. O que isso implica? Que às vezes a pessoa não entende, que ela tem essa crença de que ela já está boa, ela não conclui, ela não busca ali receber uma alta. Então, já está dando conta de levantar sozinha, não preciso mais fazer. Porque eu lembro que quando eu fiz com você, eu lembro que você passava um exercício que eu tinha que ficar deitado na cama, né, com aquela gás, nem sei como é que chama, aquele que você comprava um rolo na farmácia. Atadura assim. Lá. Isso. Tinha que puxar a perna, ficar forçando em casa. A bola para ficar forçando em casa. Porque em casa era um complemento da sessão que terminou em 40 minutos, 1 hora, não sei. Mas o que você diria para essas pessoas que às vezes assim, poxa, está começando a se recuperar e ela para o tratamento, ela não termina o tratamento? Ela vai correr um risco, né? Porque melhorou o sintoma ou aquilo que limitava ela, não significa que ela está pronta. E as pessoas sempre perguntam para mim, até quando eu vou ter que fazer esse exercício? Não é assim? E aí eu vou fazer uma reflexão aqui para você e para todo mundo que está ouvindo, né, assistindo a gente. Quantas vezes você escova dente, penteia cabelo e toma banho na semana? Quantas? No mínimo uma vez. No mínimo seria um ideal, o mínimo uma, né? Mas o ideal seria umas 3, 4 vezes no dia. Não, banho uma vez. Mas você faz isso todo dia, não faz? Com certeza. Todos os dias você toma banho, escova dente, penteia cabelo, não é assim? Então, exercício é uma higiene para o corpo. Então, quantas vezes você teria que fazer exercício por dia? Nossa. É uma reflexão. Tá? Porque se eu uso o exercício como higiene para o meu corpo, para mover minhas articulações, melhorar minha circulação, melhorar a inflamação nervosa das minhas estruturas, ele tem que ser todos os dias. Igualzinho, se é uma higiene de corpo, é igualzinho você tomar banho, pentear cabelo, escovar dente. Então, a pessoa que deixa de fazer aquilo, porque não é só aquele período da reabilitação, o exercício é para a vida. A água parada apodrece, não apodrece? Deixa o seu peixinho lá sem a água circular. Ele vai morrer. Nós também. Só que a nossa morte ela é traduzida em limitações funcionais. Aos poucos, você vai tendo pequenas lesões, pequenas, não posso dizer a palavra infuncionalidade, né? Não funcionalidades no corpo, que seja ela muscular, que seja ela de uma estrutura orgânica. Até uma falta de mobilidade do seu intestino preso pode ser por uma falta de atividade. E muitas vezes a pessoa vai lá e fica tomando laxante, que acaba com a flora. Então, assim, para você entender como que hoje o meu trabalho é um trabalho muito mais integrativo do que somente pontual. A osteopatia me fez pensar assim. Então, a gente tem que pensar assim. A gente é muito mais leve se a gente cuida do todo e integra, do que se a gente não nos olharmos dessa maneira. E porque tem essa ideia de que assim, exercício físico, se movimentar é para quem é jovem.
E o ideal seria para todos, principalmente quando a idade vai chegando, você não parar de se movimentar, de uma caminhada, de sei lá, de uma ginástica, né, de procurar um clube. E tem alguns clubes aqui em Campo Belo, né, que assim, às vezes o pessoal mais de idade tem aqueles exercícios na piscina, como é que chama? A hidroterapia. Isso, que eu acho que é muito bacana. Então, assim, na verdade, tá envelhecendo deveria fomentar o exercício, ele nunca deveria parar. Porque tem-se aquela ideia de que movimento, exercício, alongamento, vai ser para quando é mais novo. E eu acho que o contrário. Não, é tudo. Aí você começa para você ter uma poupança para a fase sua de senilidade. Mas é o que eu falei que agora, exercício é para sempre. Para a gente ter qualidade, né? É para a vida, é para você ter qualidade de vida, é uma higiene do corpo. Então todo mundo deve movimentar. Hoje a gente está mais longevo. Por quê? Porque a gente tem se movimentado mais. Então a expectativa de vida tem aumentado cada vez mais. Então é isso. E principalmente, tenho dor, não vou fazer movimento. Pelo contrário, é um movimento que vai melhorar. Tem um movimento certo para você fazer. Não é na sua atividade máxima, mas na submáxima, sim. Hoje a literatura traz grandes estudos mostrando que o movimento é o que reabilita. Não é ficar parado mais. Tá? E aí, atividade, qual atividade? Não sei. De acordo com o que o profissional que vai te avaliar e vai indicar a melhor. Mas você também tem que aliar aquela que você mais gosta. Imagina você ter que fazer uma atividade que você não gosta. Você tem medo de água, eu vou te mandar ir para a água. Não vai melhorar nunca, não vai fazer nunca, não vai ter aderência à atividade nunca. Então, a gente tem que aliar aquilo que o paciente quer também. Isso que a gente fala que é trabalhar em evidência. É o que tem na literatura de melhor disponibilidade, né, da ciência. A especialidade, a opinião do especialista, aquele que te avalia, que conhece bem, e o que o paciente quer. Eu tenho que aliar as três coisas para eu poder dar sugestões para o meu paciente, para ele poder seguir. Então, é assim que a gente trabalha hoje. Sua formação, então, é em Lavras, depois as especializações em São Paulo. São Paulo, uma em joelho, a outra em pélvica, depois o mestrado e uma formação em Belo Horizonte de osteopatia. Só que na osteopatia eu tenho vários cursos internacionais, que eu fiz cursos internacionais. Nossa, que bacana. Então, dentro dessas áreas aí da osteopatia, várias formações. O bom fisioterapeuta é aquele que nunca para de estudar? Todo profissional deveria nunca parar de estudar, mas o bom fisioterapeuta é aquele que não para de se atualizar, Ana Paula? Eu acredito que sim, porque assim a gente vai ter mais condições de entender cada vez mais as nuances que aparecem para a gente no dia a dia e entregar melhor qualidade de atendimento para os nossos pacientes, sabe? Acho que a ideia é sempre essa. Do mesmo jeito, movimento para estudar, movimento para tudo. A vida precisa de movimento, senão a gente realmente para. E deixa eu te falar, nesses anos, você deve ter uns anos bons já de atuação, né? Não vou pedir pedir data não, viu? Mas assim, são bastante, é um tempo bom atuando, né? Como fisioterapeuta, né? E as demais especializações aí que você veio. Você deve ter muitos casos, mas você tem assim... alguma coisa que você possa falar de coisas que você, ao experimentar, ou ouvir de um paciente, você falou assim, cara, graças a Deus que eu entrei nisso, é isso que eu quero pra mim. Sabe aquela coisa que você faz e fala assim, é isso que eu quero pra mim. Sabe, quando você tem aquela resposta, aquele dia, aquele paciente que você pegou, você encontrou ele fazendo um movimento bom, mas algo que você falou assim, ouviu, viveu, e você falou assim, é isso que eu quero, porque é um tempo bom, é muita gente passando pela sua mão, é muita gente que veio cabisbaixo, autoestima talvez derrubada, e de repente ali você pôs pra cima, e quando você teve essa resposta, esse retorno, você falou assim, é isso, esse é o meu propósito de vida. Você tem alguma coisa que você fala assim, que você lembre, que é muita gente, né? Então, são 26 anos, né? Eu vou fazer agora em dezembro 27 anos de formada, é muito tempo. E quando você me fez essa pergunta, passa um filme na minha cabeça, porque assim, é muita gente. E eu falo que a minha missão é ser fisioterapeuta e o meu propósito é continuar entregando o que eu entrego de coração, com o melhor que eu possa fazer para todos. São inúmeros, para te falar a verdade. E uma coisa que eu até comentei com você, acaba que eu não fico pensando nisso, mas sempre tem alguns. Mas casos de dores crônicas, paciente com dor crônica há 3 anos, e que não melhorava,
a gente trabalha, o paciente melhora. Você é um exemplo disso também, que eu falo que é a força da gente continuar. Você foi uma surpresa nesse novo contato que a gente fez, né? Você se posicionando, é uma força para me continuar. É sinal que eu deixei marcas boas, que você pôde seguir seu caminho. Olha que importância que é a minha vida, e até dos meus colegas na vida de outras pessoas que eu falo, não estou falando da minha não, eu que tive a oportunidade de estar com você, mas os meus colegas também têm a oportunidade de ter cuidado de tantos outros. Olha como a gente entra na vida das pessoas e a gente pode deixar marcas boas e ruins, e graças a Deus eu tenho deixado marcas boas. Na sua, enquanto você é meu paciente, nas dos meus alunos, enquanto colegas de profissão agora e amigos, que a gente sempre se encontra. Então, acho que essa é a minha missão, né? E meu propósito é melhorar isso, mas a minha missão é ser um veículo para ajudar as pessoas, seja o profissional em si, ou seja, o paciente. Ajudar as pessoas, eu acho que essa é a minha missão, acho que Deus fez isso comigo. A gente estava batendo um papo ali fora, né? Acho que até do Marco do Portela, né? Acho que a Giovana até lembrou, que é uma frase que eu ouvi e eu nunca esqueci. Eu acredito muito que a gente tem a oportunidade de ficar nas pessoas, né? E assim, a gente conversando com você, eu não vejo em você nenhum sinal de uma mulher que quer parar. Mas eu acho que uma mulher que quer continuar colaborando, mentoreando, auxiliando outras. Eu não sei se tem outros profissionais que você acompanha, que faz algum tipo de acompanhamento, de mentoria. Tem pessoas assim que você acompanha, algum tipo de palestra que você, dentro dessa área? Que eu faço. Que você faz. Sim. Eu acabo mentorando profissionais que buscam meu consultório para poder melhorar o seu dia a dia, que queiram saber mais. Então, a pessoa vem e me procura, como que eu faria para atender assim? E aí a gente vai construir de acordo com o que ele necessita no seu dia a dia, eu acabo auxiliando. Eu tenho esse meu curso, que eu dou curso para profissionais que também queiram, dentro da minha proposta, se desenvolver melhor na parte de facial, pélvica, que esse curso já tem desde 17, que eu estou com ele em Belo Horizonte. Eu formo 2 a 3 turmas por ano, então tive a oportunidade de inúmeros colegas já formados, especialistas, ajudar eles. E a ideia é essa, sempre ajudar aqueles que precisarem. Estou sempre à disposição. Mas você atende na sua clínica. Isso, eu em tenho Belo Horizonte? Onde que é? Você pode falar? Posso sim. Será um prazer receber todo mundo. Se alguém quiser ir lá conhecer, se quiser ir lá, tomar um café comigo. Vou lá, marcar, iremos lá. Vai lá, vai ser ótimo. Meu consultório hoje é na Rua Espírito Santo, do lado da Igreja de Santo Antônio, quase na esquina com a Contorno, no bairro de Lourdes. Então eu tenho um consultório que eu atendo lá todos os dias. E, ocasionalmente, os cursos nesse mesmo auditório desse prédio. Hoje, Ana Paula, assim, tem muitas instituições, né, de formação. Você é procurada por alunos que saem e às vezes sentem que não é que não aprendeu tudo que devia, mas que sente que está faltando algo. E às vezes alguém mais experiente, com a bagagem de autoridade, você sente que existe essa procura hoje em dia também? Porque eu vejo assim, hoje tem muitas instituições, né, de formação, de graduação, etc. Mas eu digo que sempre vai ter instituição e instituições, né? E eu falo isso porque eu estou no meio de uma formação de 5 anos, né? E de psicologia, uma das coisas que me levou foi a grade, os professores, o local. E há uma diferençazinha de um lugar para o outro, a maneira como é abordado, como é trazida a bagagem, né, o conhecimento. Mas eu vejo que numa área assim tão necessária hoje em dia, né, uma área tão procurada, uma área que não lida direto com o êxito da vida do outro ou não, às vezes parece que assim, corre esse risco de às vezes a pessoa termina uma graduação, formação, ela, poxa, eu não estou sentindo que eu estou inteira, completa nesse curso. Há também essa procura de você consegue dar um feedback, um retorno, apresentar algo para esse tipo também de profissional? Sim, sempre há procura, porque assim, a gente sai inseguro mesmo. Quando a gente sai, eu vou dar exemplo meu, a gente sai realmente inseguro, a gente não tem prática o suficiente. E muitas vezes eu costumo dizer que a escola não é ela que forma a pessoa, ela te dá um certificado, eu falo que te dá uma carteira de habilitação para execução. Mas depende muito da gente como pessoa,
né, estrutura para que a gente possa realmente seguir. E ter só embasamento técnico, ele é pouco hoje em dia. A gente precisa de adquirir outras habilidades para que realmente a gente seja um profissional diferenciado. Vou falar que é diferenciado. Porque executar a técnica, todo mundo executa. Mas como você comunica com o seu paciente? Como você tem estrutura emocional para lidar com a situação do seu paciente, que cada um é um? Então, outras habilidades, elas são importantes, precisam ser desenvolvidas, sabe? Principalmente a oratória. Porque, às vezes, você quer comunicar algo para o seu paciente e você não consegue transmitir a ele. Então, eu falo que existe essa procura, sim, do técnico, mas não pensar que é só o técnico que é o importante. A gente precisa desenvolver outras habilidades e cada um vai buscar aquilo que lhe falta. Se eu não tenho boa habilidade de comunicação, que eu procure alguém que tenha essa habilidade para me ajudar. Se eu não tenho boa habilidade emocional, que eu procure alguém para isso. Porque concorda que uma pessoa, né, emocionalmente instável, fica difícil de ajudar uma pessoa que está totalmente instável também quando ela te procura. Sim, porque as pessoas que nos procuram são pessoas que têm instabilidades. Elas nunca chegam alegres lá no consultório, né? Elas chegam sempre com motivo de dor, de dificuldade. Eu não lido só com pessoas alegres, não. Diferente de uma pessoa que lida com pessoas alegres, né? Para uma venda. Não. Então, eu preciso estar também equilibrada emocionalmente para eu poder atender bem. Então, achar que é só o técnico, só essas habilidades que funcionam, hoje em dia é pouco, muito pouco. E hoje nós temos o nosso conselho que nos ajuda nisso. A gente desenvolve um trabalho bacana lá de autoestima, porque a gente precisa melhorar esse autocuidado nosso para cuidar do outro. E aí, como que esse profissional faz isso? Então, assim, eu tenho procura sim, mas para a parte técnica. E é claro que lá nesse curso que eu dou, eu mostro que a gente precisa desenvolver outras habilidades e faço a sugestão para que eles busquem aquilo que lhe falta. Que bacana. Esses dias um professor na faculdade, né, cursando psicologia, falava algo muito parecido, né? Porque às vezes você pode encontrar muitos alunos que estão estudando muito, lendo muito e dominam muito bem a questão teórica, às vezes até a questão técnica, mas às vezes, como o olhar humano empático, ele é transformador também no tratamento. Exatamente. É a pessoa entender que ela não está de frente para um dicionário. Ela está de frente para um humano, ela está de frente para alguém que é gente como ela, que sabe receber a dor, a demanda que ela traz, ouvir, olhar nos olhos, não dar falsas esperanças, trazer para a realidade. Eu acredito que também com vocês é assim, né? Isso aqui vai voltar, e às vezes você está olhando ali e você fala, olha, não posso te dar essa palavra agora, que vai, mas que pode melhorar, né? Mas a pessoa vê que você acolheu a dor dela. Então, assim, hoje em dia, eu acho que essa questão humana, né? O avanço da inteligência artificial, que eu acredito que grande parte das profissões vão ser de uma forma ou de outra assim, afetadas. Hoje a pessoa, eu tô com uma dor aqui, ela vai por pergunta, a inteligência artificial norteia ela ali, mas a parte humana, o calor humano, a compreensão, respeito ao tempo, isso a inteligência não consegue fazer. Inclusive discutido, né, na psicologia, porque hoje a pessoa ela pergunta para a inteligência artificial, estou me sentindo assim, 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 dá um roteiro, faz isso, tal, etc. E alguns profissionais ficam até preocupados, né, com o amanhã. Mas eu digo, gente, o calor humano, a empatia, o olhar nos olhos, o segurar nas mãos, o acolher a dor, o ser humano, a respiração que escuta o outro, né? Que acompanha a respiração do outro, o coração que acompanha o coração do outro. Eu acho que ainda assim é essencial. Hoje a fisioterapia enfrenta alguma coisa nesse sentido, muita gente chega lá, eu perguntei pro ChatGPT, mandou fazer assim, e você para de ler, para de ir pro Google procurar isso, encontra pacientes assim, Ana Paula? Muito, que a gente encontra muito isso, e todo mundo, acho que todo mundo faz isso. Falando de inteligência artificial, eu acho que ela vem para somar algumas coisas que vão facilitar, mas esse calor humano, esse cuidado, e uma coisa, o toque. O meu trabalho, eu trabalho exclusivamente com mão. O toque, ele é insubstituível.
Eu falo que ele é uma marca registrada que você deixa na outra pessoa e que aquela memória vai ficar. Então, para nós fisioterapeutas, nós temos muito eu falo que essa chance, né, de poder ajudar pelo nosso toque, pelas nossas mãos, que é uma habilidade indiscutível nossa, que é uma leitura que a gente consegue fazer do corpo do outro sem ele falar nada. Então, numa avaliação, eu posso, né, através da minha palpação, identificar coisas que meu paciente nem imagina. E tanto é que meus pacientes falam assim, nossa, eu achei que eu estava ótima e você foi descobrindo cada coisa. Eu falei, pois é, mas não sou eu que estou descobrindo, eu só estou lendo aquilo que está impresso no seu corpo. Então, essa é a grande diferença, não é? Não é eu que faço a sua dor, não, eu só estou descobrindo pontos que estão gerando tensão e que vão gerar uma disfuncionalidade. Então, essa habilidade ainda, a inteligência artificial não vai dar conta. Então, é isso que a gente precisa. A gente pode aliar ela, sim, para muitas coisas, mas para isso não. A esse calor humano, essa receptividade, que muitas vezes o paciente quer só um afago, ele quer só um tempinho com você para chorar, um tempo para você, para olhar nos olhos, para você receber ele com um café. Hoje eu recebo no consultório com um café, com um chá. Quando que a gente foi recebido assim em algum lugar? E muitas dessas coisas não se ensina na faculdade. Não se ensina, isso é o dia a dia. São outras habilidades, como eu te falei, que a gente vai aprendendo, não é a faculdade. São outras habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida e com a nossa maturidade também. Porque às vezes você não consegue de uma pessoa jovem a maturidade de você hoje. Porque ela precisa caminhar e somar. Então, hoje eu sou melhor do que ontem e melhor do que anteontem. E entendi. Para amanhã eu estou trabalhando ainda. Que bacana. Para caminhar assim para o norte, já para a gente daqui a pouco para o fim, mas deixa eu só tirar umas dúvidas com você. Hoje você trabalha com algum tipo de parceria? Um exemplo, uma ginecologista, um paciente procura ginecologista, por exemplo, dor na relação sexual, dor na urina, é encaminhado para você. Por quê? Eu vejo que muitas pessoas não têm, talvez, esse entendimento aberto para a importância da fisioterapia, igual você está dizendo, essa especialização sua na questão pélvica, né? Que algumas coisas estão relacionadas, a importância de se buscar ajuda. Sim. Às vezes a pessoa está tendo uma dor na relação, e geralmente, eu já ouvi isso de pessoas, um exemplo, eu estou bebendo pouco líquido porque quando eu urino... Você já procurou um médico? Quando você vai urinar, você sente dor, você... tá fazendo xixi, tá sentindo dor, você vai diminuir a água é vida. Talvez, né, buscar um médico, né? Ou às vezes pessoas, por exemplo, uma mulher tá casada e às vezes a vida dois tá entrando em colapso, porque às vezes a mulher tá diminuindo a relação sexual, na verdade tá sentindo dor, mas não procura um tratamento, uma ginecologista, né? Porque às vezes isso é uma questão ligada à pélvica. Atende muitos casos, né, nessa área que às vezes a pessoa nem imaginava que tinha que fortalecer aquilo e resolveu aquilo, a vida dela viveu. Sim, tem. Hoje nós temos, em Belo Horizonte, eu tenho parcerias com médicos, né, que eles encaminham para que a gente possa ajudar. Tanto na homens quanto mulheres, tanto na parte sexual masculina e feminina, ginecologistas encaminham. Uma coisa importante a gente falar, que às vezes a gente tem dúvidas, né? E às vezes a gente tem medos e tabus, porque a gente a nossa construção é de uma construção diferente de hoje, né? Que hoje é muito aberto, a gente consegue, com mais informações, a gente consegue acesso a várias coisas. Então, assim, alterações sexuais masculinas, ejaculação precoce, mulheres, a gente chama isso de dor à relação, mas na verdade isso chama dispareunia, sabe? Que tem os nomes técnicos. A gente está conversando então leigamente, eu vou falar mais no leigo. Mas essas dores à relação, homem com ejaculação precoce, tudo tem tratamento dentro da fisioterapia pélvica. Hoje, nós estamos falando aqui, mas hoje em Campo Belo nós temos então a Aline aí, que ela pode ajudar muitas pessoas, que ela é uma especialista nisso também, tem a formação. E isso pode deixar de ser um problema, muitas vezes. De atrapalhar um casamento, né? Não vou falar nem só o casamento, mas a própria pessoa. A própria pessoa, né? A pessoa ainda, como ser humano, que isso para ela incomoda. Eu não vou nem falar o casamento. O casamento é um segundo coadjuvante nisso, mas ela como um todo humano, primeiro. Primeiro. Para que ela esteja bem, para que realmente... Porque envolve outras coisas. Quando a gente vai falar de casamento, envolve outras coisas. Mas a pessoa... O cuidar da pessoa, do indivíduo primeiro, para que ela, nas suas relações, possa sair bem, entendeu? Porque isso pode limitar ela até no social, no dia a dia. Porque baixa estima.
como que ela vai trabalhar. Afeto emocional. Entendeu? Então, assim, pensar na pessoa, no indivíduo. As pessoas podem procurar, converse com as suas ginecologistas, converse com seus urologistas, os homens que perdem urina pós-cirurgia de próstata, a gente reabilita, tem como reabilitar e ficar bem. Entendeu? Então, tem muitas possibilidades aí que a gente não tem tempo de falar aqui, mas seria um outro podcast ou perguntas que vocês queiram saber, pode mandar e a gente, né? E deixa eu te falar, eu vejo muita gente correndo daquele exercício, né, de elevação pélvica, mas ele é um benefício importante, né, pelo que você está falando aí, fazendo dentro do que é necessário. Pode ser que para a pessoa seja, porque precisa só avaliar para entender. Às vezes a pessoa não fortalece, não trabalha, né, e às vezes precisa, o corpo todo tem que estar em movimento, né? Até vou aproveitar e falar uma coisa, você falou uma coisa, você falou assim, porque não trabalha contração muscular. Sabia que às vezes não é contração muscular que tem que se trabalhar? É só relaxamento. É mesmo? Uhum. Então, só uma dica. Então, nem tudo é contração. Por isso que eu acabei de falar, que a gente lá atrás, a gente comentou que o corpo precisa de exercícios de trabalho de força, mas precisa de exercícios de alongamento e de mobilidade. Tem muitas coisas, você precisa muito mais de relaxamento do que de força. Olha aí, ó. É uma dica. Agora, indo para outra especialidade, assim, também dúvidas de um leigo, tá bom? Joelho hoje é uma das áreas mais procuradas, porque recebe ali, vamos dizer assim, talvez, não sei, junto com o peso do corpo, eu vejo muita gente com muitas questões de joelho. Como é uma especialidade sua, o futebol de final de semana, a pessoa recebe uma entrada ali, machucou, não trata direito. Assim, qual que é a importância? Que eu vejo que muita gente, ela não dá, igual a doutora Rafaela Cambrai teve aqui, ela falou da importância de você evitar esses sols que dão queimadura, né? Porque futuramente pode trazer complicações para a pele. O protetor solar, que futuramente vai beneficiar a sua pele, etc. Esse cuidado que eu vejo muita gente chegando aí, às vezes 35, 39, 40 anos, joelho todo arrebentado. Tanto pode ser talvez por uma questão de peso, mas também por uma questão de não cuidado. De jogar bola, de não alongar. O que você poderia falar? Principalmente que nós estamos no interior, é o futebolzinho final de semana, todo mundo se sente jogador, time de um bairro, time do outro, time disso, daquilo. E às vezes eu vejo pessoas com lesões muito graves, né, que podem atrapalhar futuramente. O que você poderia falar dessa importância desse olhar para o joelho como especialista da área, né? De novo, eu como especialista, mas eu vou olhar o todo de novo como osteopata, porque essa especialidade veio antes da osteopatia, né? Então, hoje, a ideia é que a pessoa que vai fazer atividade física, que ela esteja preparada para aquela atividade que ela queira. Então, assim, para o futebol de final de semana, para o beach tênis, então a gente volta naquele assunto, preparar para aquilo que você quer executar. Porque se você não preparar e aí o corpo for sobrecarregado, ele vai até dar conta. Mas lá na frente a conta chega com as disfunções que vão aparecer, com os joelhos todos machucados. Mas porque ainda assim a gente não tem o hábito de prevenção, a gente só tem de tratamento. E tratamento é a hora que já não tem mais solução, já viu, né? Que a gente falou disso. Então, a missão que eu deixo aqui, o recado que eu deixo, que as pessoas se cuidem para executar suas atividades que vocês gostam. Que é aquilo, isso. Procura saber o que eu preciso para eu preciso para executar aquela atividade. Eu quero jogar futebol. Então jogar futebol, vá a um profissional, faça uma boa avaliação, trabalhe aquilo, execute seu trabalho de fortalecimento e de mobilidade para depois você jogar. Às vezes você precisa até perder um peso antes. Então, o profissional vai olhar o que é necessário. Se é fortecer ou se é alimentação melhor. Entendeu? Porque não é só o ir, o que às vezes a pessoa ela não tem noção do risco futuro que ela está se colocando, né? Do risco futuro, né? E foi igual a pergunta que eu fiz aqui, né? Relacionada ao beach tennis. Pô, esporte maravilhoso, gosto muito, vira-e-mexe eu tô no meio, gosto de fotografar e etc. Mas assim, é importante a pessoa se preocupar, né? Se ela está adequada para aquela prática de esporte. Porque como a gente é algo que eu não sou profissional da área, não é, mas você está entrando numa quadra, você está se colocando diante do risco iminente. Assumindo um risco. Então, o ideal seria fazer essa análise antes para evitar dores de cabeça, né, Ana Paula? Fazer a avaliação para a gente poder realmente entender e não vai eximir de ter algum problema.
Concorda? Por quê? É igual até seu carro. Você alinha e balanceia seu carro, não é assim? Mas se você cair no buraco daí a 200 metros, ele precisa de novo alinhamento e balanceamento. Então, eu estou fazendo tudo para poder executar minha atividade física. Mas é um risco uma atividade física também. Eu corro o risco de sofrer uma lesão de impacto, um entorse, entendeu? Então, assim, não significa que eu me preparar, também eu estou isenta. Mas eu diminuo muito a chance, eu diminuo muito o risco para aquilo. Eu estou mais preparada. Que bom. Ana Paula, nesses 20 e poucos anos aí, daqui a pouco quase 30 de carreira, o que você poderia deixar? Se a Ana Paula pudesse deixar uma mensagem de esperança, ou como alguns amigos sempre dizem, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, para pessoas, seja alguém que vai assistir o podcast na roça, na cidade, no trabalho, no horário do almoço, alguém que talvez você nunca teria a oportunidade de encontrar, o que a Ana Paula, como profissional, como mulher, como filha, esposa, mãe, que mensagem você poderia deixar assim para a gente fechar esse bate-papo muito bacana para quem está, sei lá, ouvindo nós, que mensagem você deixaria? Você gostaria de deixar? É uma mensagem que atinge muita gente, mas eu acho que o que eu diria assim, cuide de você como um todo. No que você come, no que você pensa e no quanto você move. Porque mover é necessário, como a gente falou. O alimento, ele é super importante. Imagina o alimento como se ele fosse a gasolina do seu carro. Uma gasolina adulterada, seu carro vai parar de funcionar, não vai? Então, o nosso alimento adulterado também vai interferir na nossa máquina. E o que você pensa? Porque pensamentos negativos vão atrair somente coisas negativas. Eu sei que é difícil alinhar esses três, mas é o nosso desafio diário, que você tenha isso como missão diária de tornar melhor o seu corpo, o seu alimento e o que você pensa, porque a gente é biopsicossocial. Então, não é? Então, a gente precisa de alinhar esses três para que a gente tenha saúde. A saúde não é só a estrutura física, por isso que a gente deva pensar no todo. E a abordagem osteopática nos faz pensar assim, sabe? Essas correlações com o meio que você vive, com os amigos que você vive. Faça mais amigos, dê boas risadas, alimente melhor. Busque alimentos mais orgânicos, mais saudáveis, aquele que você pode plantar até na sua hortinha aí, que são muito mais saudáveis, coisas simples, né? E mova-se, faça movimentos. Busque aquilo que você gosta para movimentar. Acho que seria reunir esses três aí e ser feliz. Que bom. Ana Paula, assim, muito obrigado. Foi um privilégio poder bater esse bate-papo com você, né? Eu sempre digo isso, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas uma das grandes alegrias, pode ter certeza, nossa, é saber, poxa, no ano de 2000 eu entrei na clínica, numa cadeira de roda, com medo se eu ia voltar a andar ou não, e assim, e tive o privilégio de cada sessão ir crescendo, tomando dura, você vai sair dessa cadeira de roda sozinho, você tem que aprender a ir para a cama da cadeira de roda. Para com esse negócio da sua mãe, seus irmãos, seu pai te puxar para... Você tem que aprender a ir para sua cama, da cama vir para a cadeira de roda. Você tem que aprender a se movimentar, ser independente, né? Vamos fazer o exercício. Eu tive o privilégio de voltar a andar. Nossa, eu entrei numa cadeira de roda, você me atendeu, pude voltar a andar. E hoje, depois de tantos anos, né? Poxa, olha onde está o ano de 2000, né? Então, praticamente 25 anos depois, poder bater esse papo com você, eu acho que assim, sei que você tem muita coisa para viver ainda, é nova, tem uma vida toda pela frente, mas acho que um dos grandes sucessos da vida, acho que é esse. Eu acho que se a Ana Paula, lá de 2000, né, soubesse que a gente ia bater esse papo aqui comigo, como um ex-paciente seu, e eu acredito que ela estaria muito orgulhosa, lá em 2000, lá no ano de 2000, né? Então, nós estamos em 2025. Então, eu queria parabenizar você, dizer que Deus te agraciou com conhecimento, com capacidade, com inteligência, com amor, com empatia. E eu vejo você uma mulher vitoriosa, que inspira a gente, que você continue nessa missão. Parabéns pela sua família, pela sua profissão. Siga em frente, vitoriosa aí, acreditando sempre, porque você carrega muita energia boa, carrega muita inspiração. Obrigado, tá bom? Amém. Nossa, falou o que depois? Né? Eu sou privilegiada, né? De novo, eu vou falar que sou privilegiada por Deus, por poder seguir, ajudar e deixar marcas nas pessoas.
Como a gente falou antes, são inúmeras as pessoas. Desses 27 anos, você imagina a quantidade de pessoas que eu toquei em cada uma delas e que Deus me colocando como instrumento para poder ajudar as pessoas, eu que sou muito feliz e sou muito grata por isso e fiquei muito feliz da gente se reencontrar, né? E eu falo que isso é uma carga boa para mim também, como uma missão, né, de seguir, é um olhar, é um estímulo para que eu possa continuar e o que eu faço realmente, ele faz diferença, porque um dia a gente vai partir, como todos nós vamos partir, mas a gente precisa deixar alguma coisa aí, deixar a gente vivo na mente das pessoas, na história, e graças a Deus eu sempre encontro com pessoas que recordam do meu trabalho aqui, ou acessam a minha família, sempre o meu pai e minha mãe sempre perguntam por mim. É isso que a gente tem que fazer, e é o exemplo que eu até deixo para minha filha também, né? Que a gente tem missão e que a gente tem que ter propósitos bons para que a gente possa contribuir para coisas boas, porque quando a gente partir, a gente serviu de exemplo para outros. Te agradeço demais. Valeu. E eu não sei se você sabe, nós estamos no estúdio GM do Conexão, né? Da GM Filmes, Marquinha Giovana, e eles filmaram o casamento dela. E a Ana Paula foi responsável por dar um pontapé para falar: o trabalho de vocês é muito bom, cresçam, vão para frente. E hoje, depois de bastante tempo, né, alguns anos, ela está no estúdio deles, né? E ela foi assim, eles estavam batendo um papo, relembrando ali. Ela deu uma palavra-chave, de virada de chave para Giovana, esposa do Marquinhos, né? E hoje nós estamos aqui, né, Ana Paula, sendo filmado aí por eles aí. Que coisa boa, hein? Isso é a vida, né? Isso é a vida. Menino, que eles me emocionaram hoje, viu, Marquinhos? Vocês me emocionaram hoje, porque ouvir isso de vocês hoje, isso é como a gente toca as pessoas, né? Então tem 15 anos isso que eu casei, né? E que eu falei isso com vocês porque foi uma espontaneidade por aquilo que eu vivi com vocês, mas juro, não lembrava disso, vocês me relembraram disso. Então assim, como a gente é pontual e faz essa virada de chave, não somente tratando como fisioterapeuta, não, você tá vendo? A gente sendo realmente ser a gente como a gente é no dia a dia, para que a gente possa inspirar as pessoas e fazer esses starts, né, que a gente precisa às vezes só de uma palavrinha para a gente mudar o rumo. Fiquei muito feliz com isso hoje. Muito obrigada. Eu que te agradeço demais por você ter me proporcionado isso hoje. Obrigada. Parabéns. Ô, gente, vamos lá, viu? Abraço. Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E vamos que vamos, tá bom? Um abraço.